E se uma das histórias mais poderosas e importantes já contadas, a base de uma fé inteira e um símbolo de liberdade para todo mundo, não tiver acontecido exatamente como a gente conhece? Pois é, o Êxodo é uma narrativa que moldou a história, mas a verdade por trás dela é um dos maiores quebra-cabeças do mundo antigo. Por trás de toda essa força existe uma pergunta que desafia tudo. Uma pergunta que, olha, intriga historiadores, arqueólogos e teólogos há séculos. O Êxodo aconteceu mesmo? Para entender o peso disso, olha só essa frase. Ela é o comecinho, o preâmbulo dos 10 mandamentos. Pensa bem, antes de qualquer regra, antes de qualquer não faça isso, vem uma declaração de liberdade. A libertação é o ponto de partida de tudo. A história já está gravada na nossa imaginação, né? Um povo escravizado no Egito, o clamor por liberdade, um líder chamado Moisés, as pragas, aquela fuga dramática com o mar se abrindo e depois uma longa jornada pelo deserto em busca da terra prometida. E é exatamente aqui que a história encontra a ciência. Se um evento desse tamanho realmente aconteceu, a lógica diz que deveria ter provas, certo? E a busca por essas provas virou uma das maiores caças ao tesouro da arqueologia moderna. A Bíblia fala em mais de 600 mil homens. Agora, se a gente contar mulheres e crianças, estamos falando de milhões de pessoas. Imagina só, milhões de pessoas vagando como nômades pelo deserto por 40 anos. Isso não é um evento silencioso, né? Deveria ter deixado um rastro arqueológico gigantesco. E aqui vem o baque, o centro de todo o quebra-cabeça. Apesar de décadas e décadas de buscas intensas na imensidão da Península do Sinai, os arqueólogos não encontraram nada, nadinha. Nenhum acampamento, nenhuma cerâmica, nenhuma tumba, nenhuma evidência direta da passagem de milhões de pessoas. Mas, como se diz na ciência, a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Isso força a gente a mudar o jeito de procurar. Se não encontramos as pegadas diretas, talvez a gente consiga encontrar os ecos da história, sabe? As pistas indiretas que ficaram para trás. E aqui que a história fica fascinante. Embora não tenha prova física, a narrativa está cheia de detalhes que são autenticamente egípcios, de uma época bem específica. Vamos lá. O nome do herói, Moisés, é egípcio. O costume de tirar as sandálias diante de Deus, típico do Egito. A técnica de fazer tijolos com palha, exatamente como se fazia no Egito. E tem mais. Textos antigos, como o Papiro de Ipuer, descrevem um Egito em caos, com pragas que soam bem familiares. E na tumba do faraó Tutmés III tem uma inscrição que fala de uma multidão que o seguia e morreu afogada. Não são provas, claro, mas são ecos. E são ecos muito, muito altos. Isso leva a gente para uma direção completamente nova. Talvez a gente estivesse procurando no lugar errado o tempo todo. E se a maior pista sobre a verdade do Êxodo não estivesse enterrada na areia, mas tecida no próprio significado da história, especialmente na lei que foi dada lá no Monte Sinai? A palavra hebraica Torá quase sempre é traduzida como lei, né? Mas o significado dela é muito mais rico. Quer dizer ensino ou instrução graciosa. Não é um código de leis frio, mas um guia, um mapa para a vida. E aqui dá para ver a lógica da narrativa perfeitamente. Olha a estrutura dos 10 mandamentos. Primeiro, Deus age. E ele não se apresenta como um rei que impõe leis, mas como um libertador. Eu sou aquele que te tirou da escravidão. Só depois desse ato de libertação é que vêm as instruções sobre como viver. A lei é uma resposta à graça, não uma condição para recebê-la. Então, esse é o ponto central de tudo. A liberdade vem primeiro. Os mandamentos não são um manual de como conquistar a liberdade. São um mapa de como um povo que acabou de ser libertado pode permanecer livre, evitando cair em novas formas de escravidão, sejam elas externas ou internas. Ok, então, como a gente junta tudo isso? A falta de provas diretas, mais essa riqueza de detalhes indiretos e essa profundidade toda. A teoria mais aceita hoje em dia sugere que a história do Êxodo não é uma invenção, mas sim uma memória cultural. O eco de um evento histórico real, visto através de uma lente de fé. Para entender isso, a gente precisa conhecer os Ixos. Eles eram um grupo de povos semitas que vieram da região de Canaã, se estabeleceram do Egito e chegaram até governar o Baixo Egito por mais de um século, até serem violentamente expulsos. Agora, vamos colocar os dois eventos lado a lado. De um lado, a gente tem um evento histórico comprovado, a expulsão dos Ixos. Um grupo semita,
numa saída traumática do Egito. Do outro lado, a história do Êxodo, a libertação dos hebreus, um grupo semita, numa saída traumática do Egito. As semelhanças são, nossa, impressionantes. A teoria, portanto, é que a memória coletiva e traumática dessa expulsão real foi preservada, recontada e transformada ao longo de muitas gerações, evoluindo para se tornar história fundamental da libertação de Israel. Não uma invenção do zero, mas uma reinterpretação teológica de um trauma histórico. Então, o que a gente tem quando junta todas essas peças? A falta de evidências diretas, os ecos da cultura egípcia, a mensagem teológica profunda e essa memória de uma expulsão histórica. O Êxodo pode ser entendido em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Ele é uma obra-prima teológica sobre Deus. É muito provavelmente um eco histórico, uma memória cultural com raízes num evento real. E, acima de tudo, é uma mensagem atemporal sobre a jornada da opressão para a liberdade. Como resume um estudioso chamado Jean-Louis K., é a experiência da libertação que dá sentido a tudo. Ele diz que, sem ela, as exigências da lei perdem o seu sentido. A história da libertação é a base, o alicerce, onde todo o resto é construído. E essa é a grande conclusão. A força do Êxodo, a razão pela qual essa história continua a inspirar movimentos de libertação e a dar esperança para milhões de pessoas, não depende de se encontrar uma roda de carruagem no Mar Vermelho. O poder dela está na sua mensagem universal. Isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que vai muito além dessa história. Talvez a questão mais importante não seja: aconteceu exatamente assim? Talvez a verdadeira pergunta seja: uma história precisa ser factualmente histórica para comunicar uma verdade profunda e transformadora?